Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta quinta-feira da segunda semana do Advento, meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a história do povo hebreu, ou seja, do povo de Israel, começa com Abraão e termina com João Batista. Abraão é o pai da fé. E João Batista é o último dos profetas. Por isso que nosso Senhor diz que de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista se tornou o precursor de Jesus. Todos os outros profetas, de alguma forma, foram precursores. Mas João Batista foi aquele que viu Jesus. Nosso Senhor seguiu e até tocou os calcanhares de João Batista. Ele era a voz que clamava no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Era a boca de Deus. João Batista é o engenheiro das estradas espirituais. E no tempo do Advento se destaca este grande arauto, João Batista, que era a voz daquele que é a palavra. João Batista era o mensageiro daquele que é a mensagem, Jesus Cristo. João Batista preparava o povo para o arrependimento e assim pudesse receber a misericórdia do Senhor, ou seja, o perdão dos pecados. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Precisamos compreender este versículo a partir da comparação dos dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quem é o menor? É aquele que se torna membro da igreja através do batismo. E é o batismo que nos torna filhos de Deus. E pela Eucaristia nós nos unimos a Cristo. Então, o menor no reino dos céus, ou seja, nós que estamos enxertados em Cristo, nós que somos batizados, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, somos maiores do que João Batista, que está com os pés voltados para o Antigo Testamento. Claro, nós sabemos que João Batista foi redimido, foi salvo, mas Nosso Senhor deixa muito bem claro que nós que usufruímos da vida cristã, da filiação divina, nos tornamos maiores do que João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento. Há uma outra parte neste evangelho muito importante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam, ou seja, só os violentos entram no reino dos céus. E nós poderíamos nos perguntar: que violência é essa? Não se trata da violência física, nem muito menos de violência contra
o irmão. Só entra no reino dos céus aqueles que são determinados. Santa Teresa d'Ávila dizia, aqueles que têm uma determinada determinação. Pois Jesus diz, todos aqueles que usam da espada morrerão pela espada. Por isso que não entra no reino dos céus aqueles que fazem violência aos outros, mas aqueles que fazem violência a si mesmos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o instrumento de violência que nós somos convidados a utilizar contra nós mesmos é a cruz. Jesus também não se utilizou da espada para usar violência com ninguém. Pelo contrário, ele se utilizou do instrumento da cruz para se deixar apregoar nela. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Por isso que a violência que devemos fazer é contra o nosso egoísmo, contra a nossa soberba, contra as paixões, contra as inclinações pecaminosas. A violência que devemos utilizar é contra o pecado que habita dentro de nós. Também somos convidados a ser violentos com o demônio, como diz São Pedro, que está ao nosso redor como um leão a rugir. Resisti-lhe firmes na fé, ou seja, de forma violenta, firmes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje a resgatar uma virtude cristã que está muito esquecida, a mortificação. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nos esforçar para que assim sejamos violentos contra a nossa língua. O Papa Francisco dizia, quando tu tiveres vontade de fofocar ou de falar mal do irmão, morde a tua língua, literalmente, morde a tua língua, ou seja, fere-a, né? Antes de ferires o outro, é importante que tu te firas. Peça a nosso Senhor a graça da mortificação. Esse tempo do Advento é um tempo de verdadeira conversão. Antes de nós querermos mudar o outro, que é impossível, mudemos a nós mesmos. Sejamos violentos, nos esforcemos para que assim nos livremos de nós mesmos, como dizia Santa Teresa d'Ávila. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.